Olá, cooperado da Credicitrus. Vamos ao nosso de cooperado para cooperado, trazendo para vocês aí os grandes números do mês de setembro e o que a gente pode esperar aí de outubro. Então nós estamos realmente num setembro bastante, vamos dizer assim, agitado, né, por conta aí das eleições no comecinho de outubro, uma discussão para lá e para cá, né, isso aí afetando um pouco o humor das pessoas. Mas os números estão aí e pelo menos estão bons, né? Os números que tocam a economia e os números que tocam também o nosso agronegócio. Então, trazendo para vocês aí o Boletim Focus, a boa notícia é a redução da inflação, porque nós estamos tendo deflação aí nos últimos meses, a expectativa agora é de 5,4% para 2022 e 5,2% para 2023. Vem vindo bem o Brasil nessa área. O PIB também vem sendo revisto a cada semana, a expectativa agora é de crescimento de 2,4%, o ministro da Economia chega a falar até em 3%, e 0,5% em 2023. Eu acredito que esse meio é muito conservador. A taxa de juros, né, a Selic, 13,75% ao final desse ano, e caindo 2,5 pontos para 11,25 no final de 2023. Então, esse é o ponto aí que a gente gostaria de ver esses juros caindo mais rapidamente para poder aquecer a economia, mas a pressão inflacionária é grande. E o câmbio, o pessoal continua acreditando no número de 5,20 para o final desse ano e também para o final do ano que vem. Então, isso aí é um pouquinho a visão da economia para vocês tomarem aí as suas decisões. Eu acredito num câmbio real um pouquinho mais valorizado do que esse número que está aí. Outro número importante para a gente acompanhar aqui no nosso de cooperado para cooperado é sempre a situação do planeta, começando a falar dos preços das commodities. Em agosto caiu de novo, caiu pela quinta vez consecutiva, né? Então lá para abril, maio foi o pior momento da inflação dos alimentos no planeta. Agora ela vem caindo porque a oferta, de certa maneira, está reagindo. Então, ela está agora 2% menor do que o índice do mês de julho, mas ainda está 8% maior do que o mesmo mês em 2021. Então, os fatores que contribuem aí, que são as safras que estão vindo aí, estão boas, perspectivas boas, nós vamos falar disso daqui a pouco, exportações acontecendo lá no Mar Negro. E aí do Brasil, a Conab fechou, o que foi uma safra muito boa. Nossos produtores estão de parabéns aí, que enfrentaram, né, situação climática muito complicada, custo de produção alto, mas a 21-22 fechou então com 271,2 milhões de toneladas. Ela caiu em relação a agosto, 200 mil toneladas, mas é a nossa maior safra, 5,6% maior do que a do ano passado. Na soja nós fechamos com 125,5 milhões de toneladas, caiu 10% por conta da questão climática, a gente já falou aqui para vocês bastante, né? O milho fechou em 113,3 milhões de toneladas, também caiu em relação à expectativa de agosto, porque secou um pouquinho mais, mas está 30% maior do que a produção de milho do ano passado, que aí sim, né, a seca pegou a segunda safra, vocês lembram bem, um sofrimento terrível aí. Fechamos então essa segunda safra esse ano com 86 milhões de toneladas. Vejam só, ela é 42% maior, a segunda safra de milho, do que a segunda safra do ano passado. Então, nós tomamos pancada na segunda safra de milho do ano passado e na soja desse ano, principalmente nos estados do sul. Foi muito triste, né? Nossa solidariedade aí aos produtores que praticamente perderam quase tudo, né? Em virtude desse clima muito ruim. Em relação ao progresso da safra, nós praticamente concluímos também a colheita do milho, né? Então, nós estamos aí com números finais, colheita do algodão também praticamente concluída, mas foi mais rápida do que o ano passado, e onde está trabalhando agora é na colheita do trigo, que está ao redor aí de 15%. O bom número, no sentido de Brasil, não sei se vai ser bom para o produtor, né? Mas para o Brasil, é a estimativa da Conab para 22-23, ou seja, essa safra que começa a ser plantada agora, em setembro, outubro. A expectativa é de 308,3 milhões de toneladas, 14% maior do que essa que acabou agora, que
que eu comentei aqui com vocês, cooperados da Credit Citrus, e 37 milhões de toneladas maior do que a safra que acabou agora. Nós vamos para uma área de 75,6 milhões de hectares, que é 2,5% maior do que a área usada nessa safra que terminou entre primeira, segunda e terceira safras, um crescimento de 1,8 milhão de hectares. Realmente impressionante, pessoal. Impressionante o crescimento que nós estamos tendo aí. Na soja, a expectativa agora é plantar, imagina a operação para fazer isso, plantar 42,4 milhões de hectares, 3,5% acima do ano passado, e no milho nós vamos ter um total de 22,1 milhões de hectares, 2,5% acima. Algodão fica mais ou menos estável, um crescimento aí de 2%, ficando ao redor de 1,6 milhão de hectares. Bom, isso aí posto, a expectativa é que na soja a gente tenha mais de 150 milhões de toneladas. Se o clima contribuir, nós vamos despejar soja, e no milho 125,5 milhões de toneladas. O algodão também, a expectativa é chegar a 2,9 milhões de toneladas de pluma, um crescimento de 6%, com expectativa de clima um pouquinho melhor. Então o Brasil é isso aí, fechamos uma, estamos começando a outra, é um mês marcante sempre, o mês de setembro, a expectativa é muito, muito, muito boa. Em relação a global, agora a gente pula para falar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles soltam sempre o relatório mensal que a gente comenta aqui, e ele é muito importante para os cooperados que estão com produção de milho, de soja, que precisam de ração para saber a sua decisão de compra e de venda, como é que vai ser feita. Então a produção do milho agora está estimada em 1,17 bilhão de toneladas, ela caiu 4% em relação a 2021-22. Então ela está 7 milhões, menor do que agosto. Então, olha, o milho está caindo, né? E aí a ideia principal de queda é nos Estados Unidos, onde eles visitaram lá, e o rendimento das lavouras não está do jeito que eles esperavam. Então eles devem fechar 354 milhões de toneladas, uma queda de 7,7%. 10 milhões de toneladas de milho desapareceram entre a estimativa dos americanos de agora, setembro, em relação a agosto. No Brasil, eles esperam 126 milhões de toneladas de milho, crescimento de 8,6%. Esse milho é muito bem-vindo, né? Eles estão mantendo a estimativa para o Brasil em 126, e o estoque global de milho caiu um pouquinho, né? 304 milhões de toneladas, uma queda de 2,5%, e era 307 no mês passado. Então o relatório do USDA para milho foi meio altista, deu uma chacoalhada no mercado aí quando eles soltaram. Na soja também. A soja agora, a expectativa dos americanos é que a produção do planeta fique em 390 milhões de toneladas aproximadamente, que dá 10% a mais do que 21-22. Era 392 em agosto. Então caiu principalmente pela piora nos Estados Unidos. Então o clima deu uma piorada lá na safra americana. Para o Brasil, eles esperam 149 milhões de toneladas, o que dá um crescimento de 18%. Estão mantendo o número em relação à projeção anterior. E nos Estados Unidos vai ficar ao redor de 119, 120 milhões de toneladas, era 123 em agosto. Então vocês viram que a soja também eles tiraram quase 4 milhões de toneladas aí do mercado. Com isso, os estoques globais ficariam, né, nessa safra que é americana em andamento e aqui o Hemisfério Sul planta agora em setembro, sempre lembrar disso para vocês cooperados aí não confundirem. Os estoques devem ficar aí ao redor de 99 milhões de toneladas, que são 10% maiores do que do ano passado, mas era 101,3 em agosto, então caiu um pouquinho, tá? Esse é o ponto que nós temos que observar aí. Em relação à evolução da safra dos americanos, né, eles estão já partindo para o segundo tempo, final do segundo tempo, já tem colheita aí em andamento, e as condições do milho, por exemplo, caiu, né, era 44% das lavouras eram boas, veio para 41%,
então piorou e está um pouquinho pior do que a média, né, desse período aí. Então essa piora desse mês foi sensível, né? A colheita já está iniciando então. Agora vocês imaginam aí, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, aquelas operações americanas, né, na colheita do milho, coisa fantástica. A soja manteve as condições de lavoura, 45% boas, ela está mais ou menos semelhante à safra passada. E no caso da soja, né, ela não iniciou ainda a colheita, então em breve nós vamos ter que ficar acompanhando o andamento da colheita e os rendimentos lá nos Estados Unidos, né? Algodão, uma tragédia. Algodão, as lavouras boas lá veio para 29%, era 50%, por isso essa alegria um pouco aqui no Brasil, né? E em virtude da quebra lá dos americanos, dando esse reflexo no preço aqui no Brasil. E a colheita está próxima de 10%, aí está um pouquinho adiantada. Voltando aqui para o Brasil, outro número importante aí para o cooperado ver são as exportações do agro, um recorde em agosto. Aliás, a sua performance está fantástica. Nós em agosto, você sabe quanto a gente cresceu em relação a agosto do ano passado? 36%. Estamos agora chegando pertinho de 15 bilhões de dólares fechando agosto. A soja vem com aquele espetáculo de show, 5 bilhões de dólares exportados num mês só. 5 bilhões de dólares, 27% acima. As carnes também 23% acima de agosto do ano passado, 2,6 bilhões de dólares, né, com destaque aí para o boi. O boi vem escoando muito bem, crescimento aí de 16%, 1,36 bilhão de dólares. Quem veio muito bem nesse mês de agosto foi o frango, 36% de crescimento, e o suíno também, com quase 30% de crescimento, deram uma ajuda fantástica aí para as nossas exportações, né? Cereais, aonde está incluso o milho, nós trouxemos 2,2 bilhões de dólares, o que é 140% acima em relação a agosto do ano passado. O milho está dando um show aí nas exportações, né, e a nossa expectativa é muito boa agora com chance de China e tudo isso daí. Em relação à cana, complexo sucroenergético, a exportação foi boa em agosto, 1,4 bilhão de dólares, 57% acima do ano passado. Então, nós estamos escoando aí açúcar e isso, de certa maneira, está ajudando um pouco no processamento dessa safra e, quem sabe, ainda numa recuperação do preço do ATR, que os produtores de cana, cooperados aí de cana, estão vendo o sofrimento, né, que ele tá aí nos últimos 2 meses, né? Produtos florestais também segue firme, 1,4 bilhão, 13% de crescimento. As importações também cresceram muito, né? Sabe, os preços estão mais caros, 34% acima, o que traz um saldo para o mês de 13 bilhões de dólares. Então, realmente a gente vem vindo super bem. Aí o acumulado, né? A gente ficava torcendo para a exportação do Brasil passar de 100 bilhões de dólares, já passou, só com os números até agosto, né? Olha que legal. 108 bilhões de dólares vendidos pelo nosso agro para o planeta, abastecendo mesa de tudo quanto é lugar, 30% acima da exportação do ano passado. Em relação aos preços, vamos dar uma trabalhadinha aí agora na questão dos preços e nas comparações aí com o mês anterior. A soja caiu 1,1%, né? Paranaguá próximo a 190, o milho caiu 0,3%, mais ou menos 82, 83 a saca. O algodão teve uma queda de 6%, café também caiu 4% e a arroba do boi também caiu, né? Então nós estamos com foi um mês de queda de preços em reflexo do que o USDA nos mostrou, né? Então a gente aqui no Brasil também teve movimentação cambial, nós tivemos, mas é uma flutuação muito pequena. Acho que é importante vocês sempre ficarem de olho nessa questão dos preços, porque se o Brasil realmente trouxer essa safra grande, é importante vocês estarem fazendo um pouco de vendas antecipadas, de travamento, né, que é algo que eu faria
se estivesse no lugar de vocês agora. Alguns outros destaques aí do agro: as vendas de máquinas e equipamentos nos primeiros 7 meses de 2022 cresceram 26%. Olha que beleza, né? São 59 mil unidades comercializadas. Isso mostra a pujança aí do nosso agricultor, o investimento, né? O Brasil também, em agosto, trouxe menos fertilizantes em relação ao mesmo período do ano passado, né? 3,48 milhões de toneladas, mas quando a gente olha o ano, nós estamos 10% acima de 2021. Então vamos ficar calmo com o negócio de fertilizante, tem produto aí, né? Insumos também defensivos tem aí, tem bastante produto nos canais, e a gente provavelmente, o que eu tenho dito para vocês é que em 2023 nós devemos ter um período de mais calmaria aí nos preços dos insumos, a depender do que vai acontecer agora lá na Europa. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Café. Início de setembro, o Brasil praticamente já está encerrando aí a colheita de café. A estimativa mais recente é de 61,1 milhões de sacas de 60 quilos, dados da Safras e Mercados. O café também sofreu bastante aí com a questão climática, flutuação de preços, mas eu tenho uma leitura relativamente positiva do mercado, que a gente sabe que para a oferta de café voltar não é igual a do grão, né? Esse é um ponto importante. Produtores de laranja aí também seguem bem, né? Apesar desse calor intenso, essa seca está judiando um pouquinho aí da nossa laranja, mas o preço está bom, né? E nós temos aí uma nova estimativa do Fundecitrus, acabou caindo 1%, 2,86 milhões de caixas a menos. Agora nós estamos esperando 314 milhões de caixas, o que não é suficiente para acalmar aí o mercado. Então a laranja deve continuar bem também. Então já passamos aí para vocês perspectiva de preço dos principais produtos. Eu acho que a arroba, faltou falar arroba recupera um pouquinho, porque a exportação está boa, e agora a gente vai entrar aí nos eventos de final de ano, tem o Auxílio Brasil. Eu estou com uma expectativa de alguma recuperação aí. 5 pontos para acompanhar em outubro. Vamos dar uma olhada nisso daí. Primeiro ponto: início e evolução no plantio da mega safra brasileira de grãos. Agora sim que a coisa vai pegar, né? Entre esse final de setembro e outubro, as regiões produtoras começam a semeadura. Nós temos que acompanhar esse avanço, a chuva caindo, possibilitando entrar, e esse é o ponto talvez mais importante agora do planeta, porque é o Brasil no estádio e tem que olhar como é que nós vamos performar aí. Então esse é importante, o planeta monitorar, e também, quanto antes a gente plantar, melhores as condições para o milho segundo a safra. Então agora, cada dia é importante. Segundo ponto, a finalização e o balanço das safras de milho, algodão, das culturas de inverno, principalmente o trigo, né? Como nós vimos no resumo, as 2 primeiras estão praticamente prontas e o trigo ainda está em estágio que pode ter alguma variação. Vamos ficar de olho nesses números aí para confirmar as estimativas que foram apontadas. 3. Acompanhar o final do segundo tempo lá nos Estados Unidos, safra de grãos. O milho e o algodão já estão sendo colhidos, né? E aí começa também o esforço na soja. Uma parte foi semeada mais tarde nesse ano, o que deve colocar principalmente na soja aquele risco de chegada de inverno e neve aí atrapalhando, né? Vamos ficar muito de olho nesse aspecto aí também, ele escolhendo e nós plantando, né? Porque é realmente um período complexo aí. 4. Contexto geopolítico global e os fatos como a alta na inflação nos Estados Unidos, taxa de juros lá que sempre interfere no dólar, o problema gravíssimo que a Europa vai passar nesse inverno, porque fechou lá o gás, custo de energia para a produção vai inviabilizar muitas atividades, inclusive a questão de fertilizantes, a evolução Rússia e Ucrânia, enfim, aquela região do planeta está muito efervescente, nós vamos ter que acompanhar, porque principalmente para a Europa a situação é muito complicada. Isso aí interfere em petróleo, insumos e outros, né?
E o quinto ponto, acompanhar aí o andamento do nosso Brasil depois das eleições aí, né, no primeiro turno, segundo turno, e ver como é que vai comportar aí esses resultados, já vai ter algum anúncio na área econômica, enfim, é um momento crucial aí para a nossa decisão, né, de votos, que a gente tenha oportunidade aí de eleger boas pessoas, tanto no legislativo quanto no executivo, mas principalmente no legislativo. É muito importante o engajamento dos produtores para que tenhamos bons candidatos eleitos na esfera estadual, federal, no Senado, gente comprometida com a produção, que vocês são produtores, né? É isso daí. Então, rapidinho agora, para cana, para os produtores de cana, seguir acompanhando a moagem e a performance, né? Nós estamos com alguma recuperação no volume agora recentemente, mas na comparação com o mesmo período de 21, 22, nós estamos 7% abaixo em relação à cana processada. Então esse é um ponto importante aí, seria o primeiro ponto para a gente ficar de olho, né? Provavelmente a gente pode ter menos produto ainda do que o ano passado se continuar nesse ritmo aí. Comportamento dos preços do hidratado no mercado interno, né? Nós estamos observando uma queda grande, são 6 semanas de queda, em virtude da queda do preço aí da gasolina. Isso está interferindo muito no valor do ATR, né? Nós chegamos a ter o etanol a 3,62, agora a 2,66, então média de setembro já está 2,27, então realmente uma queda muito forte aí, né? Acompanhar o consumo de etanol no mercado interno, agora com essa queda de preços, né? As usinas em agosto tiveram uma venda boa, 2,7 bilhões de litros, 7,5% a mais do que o mesmo período de 2021. Então esse é um ponto importante, né? O hidratado cai um pouquinho, cai 6,2% e o anidro cresce 20% por conta do consumo de gasolina que foi feito aí. Então esse é um ponto para a gente observar. No próximo ponto, item 4, o açúcar, movimento de exportação, né, e a fixação de preços para o próximo período. Né, o preço do açúcar está num bom nível lá fora e há uma estimativa de que está havendo já vendas antecipadas da próxima safra. Vamos ficar de olho nisso daí também, extremamente importante. E o quinto ponto, que houve um retrocesso no RenovaBio, os setores estão mobilizados para que o RenovaBio não tenha alteração de regras e possa ser esse belíssimo programa aí de descarbonização dos mais bonitos do planeta. Então esse é um ponto que tem que olhar aí para que não alterações importantes não sejam feitas. E o valor do ATR então começou super bem, né? Em abril 1,24, né? Aí ele vem caindo em agosto 1,13, 1,14 e o acumulado já está em 1,20. O acumulado vem caindo 1 centavo a cada mês com a queda aí, né? Vamos ver, deve cair mais um pouquinho e depois começar a recuperar aí a partir de dezembro, janeiro, né, quando a cana vai acabar e o consumo vai continuar. Então é isso, pessoal. Um monte de informações aí para tomar a decisão de vocês. Eu continuo achando que essa safra é uma safra muito perigosa para o produtor rural, mas vai ser muito boa para o Brasil. Você tem que ficar de olho no teu custo de produção, tomar muito cuidado aí, vender antecipado, enfim, joga na retranca porque está um período muito complexo aí pela frente, tá? Vocês tenham um ótimo mês, a gente volta para o nosso de cooperado para cooperado, que vai resumir um outubro, que vai ser cheio de informações também e dá para vocês os principais pontos de novembro. Daqui um mês estamos de volta. Obrigado pela atenção, grande abraço, meus cooperados da Credicitos, tal como eu, cooperado da Credicitos. É isso aí.